Tá tudo ok? Gostaria de saber se tá bom o som e o áudio. Podemos começar os trabalhos? Peço desculpa pelo pequeno atraso que nós tivemos. Eu precisei trocar de computador, são questões de tecnologia. Então, gostaria de dar uma boa noite a todos. Vou precisar ficar com óculos para eu poder enxergar o chat. Vou pedir desculpas. Uma boa noite a todos. Meu nome é Beatriz, sou professora da disciplina de Gestão Educacional 1. Essa disciplina é ofertada na licenciatura em Pedagogia e também em algumas outras licenciaturas. É uma disciplina... Você pode para mim? É uma disciplina destinada à formação de professores e ela se justifica justamente porque quando falamos na formação de professores e falamos na gestão, entendemos a gestão hoje da escola como um processo do coletivo, da comunidade escolar. Quando se fala em gestão da escola, entendemos um processo no qual toda a comunidade escolar está envolvida. E para que o professor possa participar da gestão, é importante que ele compreenda a gestão e o funcionamento da organização escolar. Queria saber se o som está bom, se a imagem está bom. Vocês estão também visualizando o PowerPoint? Ok, vamos em frente. Nós vamos ter durante a nossa disciplina 3 webconferências. Nesse primeiro encontro na noite de hoje, nós vamos discutir as unidades 1 e 2. Temos mais uma web marcada para o dia 28, que é uma segunda-feira, onde vamos discutir as unidades 3 e 4. E depois uma terceira web para discutir a última unidade, que fala das instâncias colegiadas de gestão. E para falar sobre gestão, nós precisamos começar discutindo a unidade básica do processo de gestão, que é a escola. Fazer a gestão, diferente do que pode parecer, não é simplesmente dominar um conjunto de técnicas ou um conjunto de procedimentos. Fazer a gestão é articular, fazer mediações e encaminhamentos para uma determinada finalidade educativa. E essa finalidade educativa, ela é foco, objeto de trabalho da escola. Então, nosso trabalho, ele se inicia com a discussão sobre a construção histórica desse objeto. Nós tivemos lá no fórum uma pergunta do Júlio sobre isso, né? Ele disse, eu não entendi por que essa unidade está sendo estudada, né? Ele pergunta, qual a relação, me parece que, qual a relação entre pensar o surgimento da escola dentro de uma disciplina de gestão escolar? Então, foi uma pergunta muito apropriada e importante, porque aquilo que parece claro nem sempre o é, né? Então, por que estudar sobre o surgimento da escola dentro de uma disciplina de gestão? Porque o foco do nosso trabalho é a escola de massas, que é a escola pública, a escola laica, pública porque é assumida pelo Estado, laica porque sem a interferência da igreja, gratuita porque não é paga, e universal porque é estendida como um compromisso e uma obrigação do Estado, a sua oferta é estendida para crianças de todas as classes sociais indistintamente. Quando nós falamos da escola de massas, esse fenômeno, ele é um fenômeno bastante recente. A escola de massas, ela tem menos de 300 anos. No Brasil, nós podemos considerar que o Fernando Henrique, quando saiu, ele deixou 97% das crianças, ao final da sua gestão, ele deixou 97% das crianças matriculadas.
Então, nós podemos dizer que o Brasil só foi universalizar a educação ao final do século XX, né? Quase às portas do ano 2000. E a escola, então, ela é o foco central no debate sobre a gestão escolar. Porque quando estamos pensando a gestão, estamos pensando um conjunto de procedimentos específicos para a educação, mediações, encaminhamentos, e que dizem respeito, são reflexo, estão articulados à instituição que é administrada, que é a escola. Então, quando vamos pensar a gestão da escola, vamos imaginar seu fenômeno acontecendo a partir daquilo que é a finalidade da instituição, que é a característica central da instituição, a partir daquilo que a instituição busca, que é a formação de crianças, de jovens, fazendo uma formação ampla, fazendo uma formação que desenvolva as potencialidades, quanto mais possível, integralmente dos estudantes, para uma formação cidadã, uma formação crítica que permita interferir no mundo. Essa é uma coisa, quando pensamos a especificidade da escola, nós também entendemos que existe uma especificidade na gestão. Então, quando vamos falar de gestão educacional num curso de licenciatura, não nos serve qualquer administração. E aí vamos estar na disciplina utilizando as expressões gestão e administração como sinônimas. Não nos serve qualquer administração, porque estamos falando de uma administração, de uma instituição educativa. E essa administração, ela tem meios, ela tem encaminhamentos, ela estabelece mediações para a finalidade da instituição educativa. Quando nós falamos da administração da fábrica, da empresa, nós estamos falando de uma administração que visa o lucro. Quando nós falamos na escola, nós estamos falando de uma administração que visa a formação humana. As finalidades das organizações, das instituições são diferentes. E por isso mesmo, os processos de administração também são específicos. Nesse sentido, se estando a administração relacionada com a instituição que é dirigida, nós vemos a necessidade de compreender a natureza dessa instituição. Se nós vamos falar da gestão da escola, nós precisamos entender que escola é essa, como ela se constituiu dessa forma, até porque ao olharmos a história da escola, nós vemos que muitas das suas características e dos seus problemas, eles advêm do modo como a escola se institui. Quando nós vimos no primeiro texto, o primeiro texto mostra que a escola é uma constituição, é uma construção da Idade Moderna. Em função, que vem em função de um conjunto de transformações sociais, econômicas, políticas, culturais que a sociedade feudal estava vivendo. Então, em virtude do Renascimento, do Iluminismo, da descoberta das Américas, das navegações que consigo impulsionam o desenvolvimento do capitalismo, das reformas religiosas que colocam em questão a forma de pensamento baseado na fé, o surgimento da industrialização, são um conjunto de fenômenos que vão levar a passagem da Idade Média para a Idade Moderna. E é no contexto da Idade Moderna que nós vamos ter este fenômeno da escola para as massas. É claro que a escola sempre existiu, ou existe desde muito antes disso. A escola já se faz presente na antiguidade. Mas lá nós vamos ter uma escola para grupos seletos, uma escola num outro modelo. E a escola ela era naquele momento, lá na antiguidade, um lugar de ócio. Para crianças ou para filhos das classes nobres, que não precisavam se dedicar ao trabalho e que por isso iam estudar. Quando nós estamos falando da escola surgida na modernidade, nós estamos falando da escola assumida pelo Estado
como uma responsabilidade estatal, então uma escola pública, uma escola que, por ser assumida pelo Estado, deixa de sofrer a influência da igreja. No Brasil, a escola começa pelos jesuítas. Nós estamos falando de uma escola que, sendo pública, é assumida pelo Estado, tem o seu financiamento assumido pelo Estado e que vai ter um currículo e uma oferta indistinta. Porque quando nós vamos ver a escola na antiguidade ou vamos ver a escola na Idade Média, nós vamos ver que essa escola ela não é para todos, ela é para poucos, para aqueles que podem pagar. A escola de massas, então, ela é impulsionada pela burguesia, que dentro do modelo feudal tinha o seu projeto de enriquecimento frustrado. A não possibilidade da iniciativa privada, a não possibilidade do acúmulo de bens e a não possibilidade de ascensão social fez com que a burguesia impulsionasse batalhas e guerras para transformar o sistema autocrático, o sistema político autocrático, derrubar o sistema de reinado e instituir com isso o Estado moderno. E dentro do Estado moderno que nós vamos ver o Estado assumindo a responsabilidade pela educação do povo. Porque dentro do sistema feudal, na Idade Média, a escola ela era apenas para os filhos dos nobres. Na medida em que o mundo era explicado essencialmente não pela ciência, mas pela religião, estando igreja e clero e nobreza, igreja e nobres, dentro do mesmo projeto político, as massas não tinham acesso à ciência, ao conhecimento. Não tinham acesso ao teor desse conhecimento científico e também não tinham as suas atividades cotidianas guiadas por esse conhecimento científico. Então, havia muitas pestes, havia baixa produtividade na agricultura, haviam formas mais duras de fazer o trabalho. E a promessa de uma vida guiada pela ciência, que seria uma vida mais fácil, a promessa do acesso ao conhecimento, foi inclusive um dos argumentos que leva a população campesina, né, a lutar junto com os burgueses para derrubar o modelo feudal e estabelecer um governo democrático, um governo liberal, um governo que trate a população teoricamente, né, que prometa à população um tratamento igualitário. Então, dentro do conjunto do projeto da modernidade, que nós vamos ver a proposição da escola de massas. A oferta da escola para toda a população, ela surge numa relação contraditória. Por quê? O Estado democrático, e aí nós vamos ter a Revolução Francesa como grande marco para a superação do sistema monárquico, né, do sistema de governo autocrático e a consolidação de um Estado democrático, um Estado popular. Nós vamos ver, então, dentro da modernidade, a proposição da oferta da escola, mas, ao mesmo tempo, uma relação de contradição. Por quê? Para consolidar o Estado, imaginem uma sociedade feudal na Idade Média, os feudos, comunidades autônomas, governos localizados dos senhores feudais, dialetos próprios, leis próprias. E imagine esse sistema agora sendo superado e o conjunto de feudos sendo agrupado num único Estado, que passa a ter um único território e passa a ter um novo governo. Então, quando o Estado moderno ele é instituído, a escola ela passa a ser uma necessidade, inclusive para ajudar a consolidar esse modelo político que se funda dentro do projeto moderno.
É preciso instruir o povo sobre o novo sistema de governo. Nós vamos ter um governo tripartite entre executivo, legislativo e judiciário. Pensem a novidade que isso representava para um indivíduo campesino que não tinha acesso à televisão, que não tinha acesso à rádio, que não tinha acesso à imprensa escrita, quer dizer, e cuja única fonte de informação era a igreja, que explicava a vida, explicava o mundo por meio da fé. Então, quando se derrubam os reis e se instituem os estados modernos, o próprio Estado, que vai funcionar dentro de um novo arranjo político, esse Estado precisa da escola para ajudar a esclarecer os cidadãos, não só sobre o funcionamento, sobre o próprio Estado, mas, inclusive, para preparar esse cidadão para desenvolver formas de trabalho, para se incorporar ao sistema industrial que está ali nascendo, para que esse cidadão seja o cidadão útil ao Estado, um cidadão gerador de riquezas por meio do trabalho, pagador de impostos, cumpridor das leis, um cidadão que entende o novo arranjo social e político e que compreende esse funcionamento social e político e que a ele se submete, incorpora, encampa e passa a viver sobre esse novo arranjo político. Isso tudo precisava ser ensinado para uma população campesina que era essencialmente uma população ignorante, no sentido de que ignorava, porque o mundo lhe era explicado através da igreja e dos preceitos da religião. Não sei se até aqui querem fazer alguma pergunta. Nesse sentido, a defesa da escola, ela é estabelecida dentro da modernidade, já estamos falando do Estado moderno. A defesa da escola, quando esse Estado se funda, a defesa da escola ela é estabelecida por pensadores, por intelectuais. Temos aqui uma fala do Condorcet, defendendo que devia se dirigir o ensino de modo que a perfeição das artes e a felicidade dos cidadãos e a comodidade daqueles que cultivavam as artes aqui entendidas como as ciências, para que os homens fossem capazes de desempenhar as funções necessárias para a sociedade. Ou seja, respeitar o Estado, ser um cidadão que vota, essencialmente ser um cidadão trabalhador e ser um cidadão pagador de impostos e respeitador das leis. Então, a escola ela era entendida dentro da consolidação da sociedade moderna e do Estado moderno como uma engrenagem para constituir esse novo arranjo social. Esperava-se que o progresso crescente das luzes, que luzes? As luzes da ciência, o iluminismo, que a ciência fosse uma fonte de recursos para as necessidades, um meio para que os cidadãos comuns atingissem a felicidade. Aí, entendendo que a felicidade não tinha esse sentido de felicidade hedônica que nós temos hoje. Era a felicidade do cidadão cumpridor do seu papel, o cidadão respeitador das leis, o cidadão respeitador do Estado, trabalhador, um sujeito útil para a sociedade. Essa fala do Condorcet ela foi feita no Senado francês, mas mesmo depois que o Condorcet vai à plenária, levando esse texto no qual ele defendia a instrução pública, mesmo depois disso, a França leva mais de 10 anos para começar a ofertar escola pública e gratuita. Porque o grande problema era, o Estado precisava que os cidadãos fossem instruídos. Isso era uma condição até para que ele se consolidasse como força política. Mas, ao mesmo tempo, quando nós temos as revoluções e temos a instituição do Estado moderno, quem é que vai assumir os cargos nesse Estado? A burguesia. Então, a burguesia, que lá na Idade Média, ela chama a população campesina para lutar e fazer as revoluções, com a promessa de um novo modelo social, com mais justiça, com igualdade, fraternidade, solidariedade, né, os princípios da Revolução Francesa.
quando esse Estado ele é implementado, quem vai ocupar os cargos no Estado são os burgueses. E aí os burgueses enfrentam o conflito. Eles precisavam da escola, mas eles não tinham a intenção de financiar essa educação popular. O povo muito pobre não tinha condição de pagar a instrução dos filhos, o Estado precisava instruir a população, mas o Estado, entre financiar uma fábrica, construir uma estrada e construir uma escola, obviamente que o Estado burguês ele prefere os investimentos que geram lucratividade para esse Estado capitalista que começava a se desenvolver. Então, o Estado não pretendia bancar o financiamento da educação, o Estado, que era o Estado burguês, tinha medo de educar o povo e ver aquelas estruturas de produção que estavam se iniciando começarem a ser alteradas, e ao mesmo tempo a própria população que lutou pelo acesso ao conhecimento, pelo acesso à informação, ela também tinha desconfiança, medo de que seus filhos fossem à escola e abandonassem o trabalho no campo, quisessem viver nos burgos, nas cidades, como já viviam os burgueses. Então, esses fatores contribuíram para que a escola demorasse a ser ofertada. Como eu falei, entre o Condorcet falando da instrução pública no Senado francês e a França começar a ofertar escolas, vão ser quase mais de 10 anos. Ainda assim, quando a escola surge, ela surge, então, para acalmar os ânimos da sociedade, que estabelecia uma pressão, a escola surge, em primeiro lugar, na modalidade de liceus. O que eram os liceus? Eram escolas para os adolescentes, para os jovens. Elas buscavam essencialmente uma formação profissionalizante. É claro que havia algo de língua, algo de cálculo a ser estudado, mas essencialmente o conteúdo dos liceus era um conteúdo profissionalizante. E aí nós vamos ver que com o ensino com base nos liceus, nós vamos ter um dualismo, uma escola dual, uma escola de dois tipos. Por quê? Porque os filhos dos burgueses que podiam pagar estavam em escolas que tinham ampla formação geral, enquanto as crianças das classes populares, diante da não condição de financiamento da educação particular, a elas cabia aceitar a escola ofertada pelo Estado, que era uma escola pobre em formação geral e mais focada em formação profissional. É importante destacar que esse processo que a gente vê acontecendo na Europa, na América do Norte, ele vai acontecer depois, mais tardiamente, mas seguindo a mesma lógica no Brasil. Depois dos liceus, diante da pressão e sentindo cada vez mais a necessidade de educar o povo, nós vamos ter as escolas chamadas de ensino mútuo, aonde os alunos eram multiplicadores. Então, como é que funcionava o ensino mútuo? O professor formava 30, 40, 50 alunos e cada um desses alunos iria formar mais 20, 30, num sistema de multiplicação. Por que se adotou o ensino mútuo? O ensino mútuo foi uma alternativa que existiu também no Brasil, no final do século XVII, do século XVIII, desculpem. O ensino mútuo foi uma alternativa para um Estado que tinha que educar o povo, mas que não tinha professores formados, não tinha prédios escolares e não tinha vontade financeira de fazer esse investimento. Então, por meio do ensino mútuo, nós vamos ter o professor, os professores, que eram poucos, né, ensinando um grupo de crianças e as próprias crianças ensinavam seus colegas num sistema de multiplicação. Todavia, as escolas de ensino mútuo não funcionaram e o Estado, tardiamente, sob pressão, ele passa a adotar, então, o modelo que é o modelo que nós temos hoje, que nós chamamos de ensino simultâneo, que é um professor desenvolvendo o ensino para um grupo de alunos. É importante destacar
que a invenção do Comênios, que foram os livros didáticos, Comênios é o inventor dos livros didáticos, por ele chamado de manuais escolares. Foi através da invenção do Comênios que nós vamos ver a possibilidade de disseminação da escola. Porque a gente tem que pensar o que era ofertar educação para toda a população quando você não tinha prédios escolares, você não tinha cursos de licenciatura, você não tinha professores formados. Então, as pessoas instruídas da sociedade eram poucas e o conhecimento ele era ainda existente na forma dos livros científicos. O que o Comênios vai propor? Ele vai propor o que nós chamamos de transposição didática, que é uma readaptação do conteúdo científico para a forma escolar. Que adaptação é essa? Na quantidade de conteúdos, na linguagem que você vai utilizar, no nível de aprofundamento, na inserção de exercícios, na inserção de ilustrações. Então, você vai ensinar o conteúdo científico na escola, mas você vai readaptar esse conteúdo para que ele fique facilmente assimilável. Então, a disseminação dos livros didáticos, elas vão contribuir, até porque tínhamos muitos professores com poucos anos de escolarização. E com isso, os livros dão apoio para esse professor, estabelecem um currículo, né, organizam um currículo em relação ao que deve ser ensinado, fazem uma graduação desse conteúdo. E outro fator, além dos livros escolares, outro fator que vai contribuir para o desenvolvimento do ensino simultâneo são os métodos de ensino coletivo. Então, o barateamento dos custos por meio do ensino de grupos de alunos, do uso de livros didáticos e de grupos... O barateamento do ensino por meio do uso de livros didáticos e por meio do ensino de grupos de alunos através de métodos de ensino coletivo, que é o que nós estamos chamando de ensino simultâneo, foi o que baixou os custos e permitiu ao Estado começar a fazer a oferta da instrução pública, da escola gratuita, assumida como uma responsabilidade do Estado, para todas as crianças, sem a influência da igreja. Se trouxermos esse fenômeno para o Brasil, nós vamos ver que nos anos 30, através de um movimento que chamou o Manifesto dos Pioneiros, que foi o movimento dos pioneiros da Escola Nova, então nos anos 20 e 30 os pioneiros vão defender a necessidade da instrução popular, da escola ser ofertada para todas as crianças e do Estado assumir como sua responsabilidade a instrução pública. Vejam como no Brasil o fenômeno da escola pública, ele é um fenômeno realmente tardio, né? E a carência de investimentos nessa escola, ela se faz presente até hoje. Então, a escola de massas, ela tentou fazer uma superação entre iniciativas que já existiam, escolas religiosas, escolas do Estado, escolas particulares. Quando o Estado implanta a escola pública universalizada, ele tenta garantir, se colocar como responsável pela instrução pública. Ela passa a ser uma instrução laica, organizada num programa didático mais preciso, porque o Estado passa a estabelecer um currículo, e vamos ver aí, como o próprio texto aponta, uma escola também que vai criar um determinado perfil de aluno, muito similar ao perfil do trabalhador, é um aluno já adaptado aos ritmos do sistema de produção. Quando o Estado implanta a escola, ele tem, então, intenções bastante claras em relação às funções que essa escola deve cumprir. Quer dizer, incutir a ideia de pátria e legitimar o novo sistema político. Como eu falei, nós tínhamos vários feudos unidos no mesmo território, tínhamos povos que moravam em feudos diferenciados, que falavam dialetos diferentes,
e essas pessoas precisavam agora se ver como unidade, como país. Passamos de senhores feudais com leis e normas próprias, passamos a um sistema único de governo. Então, essa ideia de nação, ela precisava ser construída. Não é por acaso que a escola vai se dedicar a ensinar a história, a ensinar a geografia, porque são matérias que vão ajudar, que têm como finalidade desenvolver essa identidade nacional, essa identidade de nação, de pátria. Todos nós aprendemos desde os anos iniciais, por exemplo, como se estabelece o sistema de governo, o que faz o judiciário, o que faz o legislativo, o que faz o executivo. Por que a escola se preocupa com isso? Porque ela quer ajudar a legitimar o sistema político. Outra função a ser exercida pela escola é retirar o povo da condição de ignorância em que se encontrava, né? No reféns do sistema religioso. Preparar o cidadão para papéis sociais da sociedade moderna, industrial. Então, nós tínhamos na Idade Média um trabalho de campesinato, essencialmente um trabalho agrário, e vamos ter na Idade Moderna um trabalho desenvolvido no interior das fábricas, um trabalho industrializado, um trabalho fabril. E era preciso preparar tanto para a qualificação que esse trabalho fabril exigia, como preparar também para a inculcação. Você imagina tirar o cidadão que trabalhava no campo e colocar esse cidadão para trabalhar dentro da fábrica. O próprio corpo não estava adaptado para os ritmos, para a forma de gestão do tempo. E aí nós vamos ver, então, a escola se organizando de forma muito similar e preparando desde cedo a criança naquilo que Foucault chamou de docilização do corpo. Quer dizer, o que é docilizar? É tornar o corpo doce, ou seja, é preparar esse corpo para aceitar os ritmos de trabalho. Outro papel que a escola cumpriu foi o papel da assistência social, porque com a industrialização, trabalhadores vindo para a cidade e inserindo-se no trabalho das fábricas, as mulheres também trabalhando nas fábricas, e com isso as crianças perambulavam pelas cidades. Então, um dos fatores que pressionou o Estado à oferta pela educação, foi a necessidade de cuidar das crianças cujos pais estavam trabalhando. Gente, demos um tiro comprido até aqui. Eu pergunto, alguma pergunta? Como é que vocês veem essa discussão da escola? Vocês conseguem perceber que esses problemas que estavam na origem da escola, eles até hoje permanecem? Então, ao mesmo tempo em que o Estado ele precisa ofertar educação, porque não há possibilidades de competição num sistema econômico globalizado, num sistema econômico, num sistema de produção tecnologizado, não existe possibilidade de existência para um país sem instrução do povo. Mas, contraditoriamente, ao mesmo tempo que o Estado ele precisa da educação popular, da educação do povo, como uma condição de desenvolvimento econômico, inclusive, nós vemos cada vez menos os investimentos, vemos que não conseguimos ainda uma escola de boa qualidade, vemos ainda escolas até com prédios escolares depreciados. Tínhamos até há pouco tempo, né, denúncia ainda, escolas ainda que nem eram de alvenaria, escolas de madeira, aqui mesmo na cidade de Ponta Grossa. Então, vemos que a universalização da educação, ela tem sido um processo lento. Sim, antes do capitalismo, o modelo econômico era essencialmente rural e agrícola. E o sistema de produção era um sistema agrário, né? Então, quando nós vamos ter, a partir da idade moderna, uma mudança no sistema de produção,
Nós vamos ver a industrialização se desenvolvendo junto com o capitalismo e junto com o Estado moderno. Por isso que chamamos de Estado moderno, ou Estado burguês, ou Estado-nação. E é um conjunto de alterações socioeconômicas e políticas que vão criar uma conjuntura dentro da modernidade, e é dentro dessa conjuntura que a escola vai surgir. Algum comentário até aqui? Júlio, que tinha feito a pergunta para mim lá no fórum. Alguma questão que quer colocar? Os demais alunos também? Pessoal, não deixem de usar o chat aqui ao lado. Podemos ir conversando, ok? Vemos então que a grande questão que se coloca é perguntar qual é a função social da escola, né? Para quem então a escola deve servir? Quando olhamos ao seu surgimento, nós percebemos que a escola ela é criada por uma pressão social, mas ao mesmo tempo porque o Estado tem todo o interesse em educar as massas. Ocorre que não é porque o Estado ele tem interesses políticos na instrução das massas que necessariamente a gente vai abrir mão da escola. Então, como fazer uma escola pública, uma escola universalizada, mas fazer dessa escola uma escola realmente democrática? Como organizar a escola hoje para que a escola atenda aos interesses não apenas do Estado, mas essencialmente os interesses das crianças e das classes populares? Qual deve ser o papel que a escola deve cumprir na sociedade? Qual deve ser a sua função social? Então, para falar sobre isso, nós vamos falar sobre o projeto político-pedagógico, que é a unidade 2. Uma das coisas que os alunos mais fazem, né, quando chegam na escola, os estagiários, em primeiro lugar é perguntar na escola onde está o projeto político-pedagógico. E parece que as pessoas sabem que o projeto é um documento que tem lá na escola, um documento obrigatório, ele faz parte da lista de documentos legais que a escola precisa contemplar. Mas em que consiste realmente um projeto político-pedagógico? Eu aproveito para perguntar, vocês já fizeram alguma atividade em que vocês já estiveram nas escolas, já pediram para ver algum projeto político-pedagógico? Em alguma das disciplinas, vocês já chegaram a fazer alguma atividade de campo nas escolas, observando algum PPP? Se alguém puder me responder no bate-papo. Não ainda? Certo. Certamente vão fazer quando forem para o estágio. E também é uma das atividades que nós vamos fazer dentro da nossa disciplina. Então, o projeto, quando um estagiário chega na escola ou quando um novo professor chega, é uma das primeiras coisas. Opa, que bom, Carla. Você trabalha em que cidade? Isso mesmo, Telêmaco. A Carla está dizendo que ela é assistente social, trabalha na PAI e participou do projeto político-pedagógico. Exatamente. Sendo assistente social, participou. Por quê? Porque faz parte da escola. O projeto é a tomada de decisão da escola em relação justamente àquilo que a escola deve ser. Nós vimos na trajetória da escola, quando ela foi criada, o que o Estado pensou para a escola. Nós vimos o que o Estado desejou que a escola seja. Mas a escola, ela existe para a comunidade. Então, o que a comunidade de fato deseja? Quando os pais colocam seus filhos, qual é a função que eles esperam que a escola cumpra na educação das crianças? Carl Mills, ele vai dizer que ele compara a situação dos educadores a de remadores no porão de uma galera, que é um barco. Ele diz que todos estão suados de tanto remar
e se congratulam uns com os outros pela velocidade que conseguem imprimir ao barco. Porém, há um problema. Ninguém sabe para onde vai o barco e muitos evitam a pergunta, alegando que este problema está fora da sua alçada de competência. Então, a escola, ela é uma organização. Trabalhos, tarefas são divididas e temos lá um conjunto de pessoas, cada um empenhando esforços para dar conta da sua situação, daquilo que é a sua responsabilidade. Mas, para onde esse conjunto de esforços deve ir? Para onde deve ir a escola? Então, essa é uma pergunta a ser respondida pelo projeto, pela via do projeto político-pedagógico. Qual é a educação? Que tipo de aluno queremos formar? Qual é o papel da nossa escola? Somos um conjunto de professores, de pais, profissionais da educação, formamos uma comunidade escolar. O que nós desejamos? Qual deve ser o papel que a escola deve exercer? Para definir esse papel, é que nós vamos ter o projeto político-pedagógico. Então, projeto vem do latim progicere, que significa lançar para frente. A capacidade de projetar é uma capacidade essencialmente humana. O homem é o único ser vivo que é capaz de antever, ou seja, ele é capaz de colocar um objetivo para a sua ação. E na escola, enquanto organização, nós desenvolvemos um trabalho que não pode ser feito na improvisação, no vazio. Nós temos um trabalho que exige uma organização, um trabalho que exige uma proposição, que exige uma intencionalidade. Eu pergunto, eu sempre, digo, quando você sai de casa pela manhã para dar uma aula, você está indo lá para cumprir um conteúdo. Hoje eu vou ensinar equações do primeiro grau. Mas esse conteúdo ensinado, ele cumpre qual o papel na formação do aluno? Esse conteúdo é uma peça numa formação maior. Que formação é essa? Essa é a discussão do projeto político-pedagógico. Existe um autor espanhol chamado Carbonell e ele defende a escola como um lugar de geração de mudanças. Vocês sabem que quando a gente vê problemas relativos às escolas, quando a mídia mostra dificuldades, em geral esses problemas, a solução para os problemas muitas vezes imagina-se estar fora da escola. Que os problemas têm que ser resolvidos por meio de políticas, que os problemas têm que ser resolvidos por meio do Estado. Porém, quando nós pensamos em educação, a gente vê que não é de cima para baixo o Estado mandando alternativas prontas. A gente entende que a geração de soluções ela vai se dar de baixo para cima. À medida em que a própria escola seja capaz de parar, de pensar o que ela deseja ser, qual é o seu projeto, no que ela acredita, quais são os seus pontos fortes, quais são as características da sua comunidade, e a partir daí a escola impulsionar geração de mudanças. Então, o PPP, ele vem nesse sentido. Ele é um instrumento que vai ajudar a escola a gerar inovações, a gerar mudanças, a encontrar alternativas para as suas dificuldades. Carla, você poderia colocar para nós aí no bate-papo que ideias ficaram para você do projeto político-pedagógico da sua escola? Quando vocês discutiram uma visão de educação, conseguiram configurar, quer dizer, pensar que tipo de escola vocês desejariam ser? E como foi essa experiência, de construir na escola um projeto político-pedagógico? Como é que você se sentiu sentando com a comunidade escolar e discutindo a possibilidade de ter uma escola com a identidade daquela comunidade? Esse é um processo que vale a pena? Como os professores se sentem quando eles podem também ajudar a decidir qual educação desenvolver?
Nós temos aqui um esquema tirado de uma produção, de um processo de formação contínua do Paraná, que se chama PDE, e aonde tenta mostrar a relação entre o projeto e a inovação. Então, a escola é o espaço aonde aparecem situações, aonde aparecem problemas. A partir daí, nós temos ideias, nós temos a realidade, a nossa prática, e temos as ideias. O projeto, ele nasce daí, de uma proposta daquilo que acreditamos, nossos ideais, a realidade que temos. Então, ele é um contraponto aonde estamos firmando ideais, partindo do real e propondo ações. Quando temos esse movimento de reflexão entre ideal e real e proposições, vamos ter o processo de inovação no interior das instituições. Vou passar isso aqui rápido. Acho que são dados de fundamento legal para o projeto. A Carla está colocando que foi uma experiência gratificante. Os alunos participaram, fizeram colocações, desde o lanche que queriam, mudanças que queriam, necessidades de melhorias. Os pais também participaram e ela acredita que quando eles construíram o projeto no coletivo, todos se sentiram responsáveis e envolvidos no processo. A Carla traz uma questão bem importante. A gente não se envolve naquilo que a gente não ajuda a decidir. Então, quando nós estamos empenhados na tomada de decisão, nós estamos também empenhados na execução. E com isso, a partir do momento em que a escola para fazer uma definição de uma proposta de trabalho, ela tem mais força no envolvimento da comunidade escolar na execução desse ideal. Nem sempre existiram projetos político-pedagógicos nas escolas. O projeto ele é uma construção da década de 80, a partir da Constituição Federal e da Lei de Diretrizes e Bases, que é bem mais tarde, no ano de 96. Nós vamos ter, a partir da abertura política, nos anos 80, um movimento que a gente chama de descentralização. O que é a descentralização? O que é a descentralização? A descentralização é tirar do centro, é tirar o poder do centro. Até os anos 80, nós tivemos um modelo de gestão muito centralizado. Então, quando se pensava nas escolas, imaginava-se um modelo de gestão que o Estado tinha que mandar para a escola todas as soluções prontas. E o que nós vamos ver? Nós vamos ver, a partir dos anos 80, com o fim da ditadura militar e a abertura política, a sociedade civil na rua, a reivindicação pela participação, a luta pela autonomia, a luta pela participação. E essa participação reivindicada no plano social, ela é reivindicada também no plano escolar. Então, no plano educacional, nós vamos ver a reivindicação do espaço de autonomia para as escolas, para que as escolas possam dizer o que elas querem ser, ter uma prática educativa próxima da comunidade que elas atendem, uma escola que tenha uma identidade na sua comunidade atendida, uma escola que seja reflexo do pensamento do seu corpo docente, do seu corpo profissional, uma escola que vá ao encontro das expectativas dos pais e da comunidade. E isso só pode acontecer pelo movimento da descentralização, ou seja, quando o Estado dá autonomia para as escolas, ele divide com as escolas o poder de tomar decisões. E aí o PPP é um mecanismo, né? O PPP é um mecanismo importante, um dispositivo, nesse movimento de descentralização do poder. Os fundamentos legais. O projeto ele é previsto já em 88, né? O povo vai para a rua nos anos 80, e na Constituição de 88, que é a Constituição Cidadã, nós vamos ver que a Constituição prevê
a gestão democrática do ensino público, a possibilidade de pluralismo de ideias e concepções pedagógicas e vai garantir, então, a gestão democrática no ensino público. Mais tarde, em 96, quando temos a reformulação da legislação de educação, não sei se vocês já fizeram a disciplina de política educacional ou não, vão estudar isso em política. Então, a LDB 9394 de 96, ela vai trazer, que pena, ela vai trazer nós tivemos LDB, quer dizer, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Nós tínhamos a LDB de 71, que foi a LDB, inclusive, do período do governo militar, foi uma lei que veio, um texto legal que veio pronto, trazido dos Estados Unidos, foi uma lei aprovada muito rapidamente, e depois de quase 30 anos, no âmbito já da abertura política, em 96, nós vamos ter uma reformulação, vamos ter a LDB, a 9394. A 9394, ela vai prever a gestão democrática, ela vai prever que as escolas tenham um projeto político-pedagógico, ela vai garantir às escolas a autonomia, ela vai garantir aos professores a possibilidade de participar da construção do projeto político-pedagógico da escola e de colaborar e participar nos processos de gestão. Vai garantir a participação dos professores, no artigo 14, na elaboração do PPP, vai garantir gestão democrática, garantindo aos professores a participação em conselhos escolares, e também no artigo 15 vai falar da progressiva autonomização do sistema escolar e do sistema educativo e da escola como um todo. Então, nós vamos ter na Lei de Diretrizes e Bases fundamentos legais que vão trazer a gestão democrática. E é por isso que, inclusive, nós temos a discussão da gestão democrática nos cursos de licenciatura. Porque não adianta a gente ter o princípio legal, ter a garantia legal, se nós não fizermos isso acontecer no cotidiano das escolas. E se o professor ele tem o direito legal, mas ele não conhece esses princípios, não conhece o funcionamento da escola, a possibilidade desse professor de participar, ela fica muito remota. Então, o projeto político-pedagógico, ele é um instrumento de inovação da escola. Ele é um momento em que a escola para discutir qual educação ela deseja, no qual a escola vai fazer diagnóstico das suas dificuldades, ela vai identificar os seus problemas, os problemas que são específicos daquela comunidade, e conforme diz Libânio, ela vai dar uma identidade porque ela vai dar uma direção política e pedagógica. No projeto vão estar estabelecidos a missão da escola, os seus objetivos, os pressupostos pedagógicos que a escola acredita, em relação ao que é a aprendizagem, em relação ao que é o professor, em relação a qual deve ser a educação, em relação a como a escola acredita que devem ser os métodos de ensino, em relação ao que a escola acha que deve ser a avaliação. Então, é como o coletivo escolar, ele para e junto, ele vai tomar decisões sobre esse pedagógico, para que lá, na galera, no barco, todo mundo, então, trabalhe para um fim em comum. O projeto é a principal ferramenta da administração escolar. Às vezes eu digo assim, se houver uma discordância entre dois professores, ou se houver uma discordância entre o diretor ou o coordenador e o professor, em que cada um acha que um determinado trabalho deve ser feito de uma forma, como é que nós vamos tirar a prova dos 7? Como é que nós vamos saber quem tem a razão? Nós vamos saber quem tem a razão a partir do projeto político-pedagógico. Porque o projeto é o que dá o caminho para a escola. É ele que organiza a escola. Então, é o projeto que vai preparar a escola
colocar os pressupostos que depois esse coletivo vai assumir no desenvolvimento do trabalho. Aqui um desenho do guarda-chuva para querer mostrar que existem vários outros documentos que derivam ou que decorrem do projeto político-pedagógico. Vou passar. Quero mostrar esse esquema. Então, essencialmente, um projeto, ele tem 3 documentos. O projeto em si, que é um documento conceitual, é um documento de pressupostos teóricos, é um documento que vai ter um prazo de validade mais longo, justamente por quê? Porque ele vai colocar o que nós estamos chamando de ato conceitual, ou seja, o projeto ele vai trazer os fundamentos teóricos. Conceitual vem de conceito. Já vou responder a tua pergunta, Vitor. Conceitual vem de conceito. Então, a primeira parte do projeto é essa definição que está lá no texto da Ilma, quando ela fala em pressupostos metodológicos, epistemológicos, teórico-metodológicos, o ato situacional. São conceitos, são teorias pedagógicas. Nesse primeiro documento, que não é anual, e ele pode ser feito a cada 5, 7 anos, porque ele vai dizer das concepções da escola. Ele vai dizer como a escola acredita que deve ser a sociedade, ele vai dizer como a escola acredita que deve ser a formação humana, qual deve ser a concepção de educação, qual deve ser a concepção de homem, como deve ser a concepção de método de ensino, o que ela entende por professor, o que ela entende por aluno, o que ela entende por avaliação. Então, essas concepções de educação, elas não mudam todo ano. Né? A gente faz um curso de licenciatura inteiro para desenvolver uma concepção educativa. Então, a escola, nesse primeiro documento, que deveria ser um documento menor, mais curto, ela vai essencialmente escrever os seus fundamentos teóricos. Ocorre que aquilo que a escola acredita, ela vai materializar por meio do trabalho cotidiano, né? Ela vai materializar por meio do trabalho com os conteúdos curriculares, ou seja, por meio da proposta curricular. Então, eu posso escrever lá no ato conceitual que na nossa escola nós acreditamos que a educação ela deve propiciar uma formação integral, que a educação deve propiciar uma formação cidadã, uma educação que desenvolva o aluno, o estudante, nas suas múltiplas potencialidades, para que ele se transforme num sujeito autônomo e crítico no mundo. Ok, eu brinco, né? Não tem um projeto que a gente pegue que não esteja escrito formar o aluno crítico e cidadão. É um pressuposto conceitual muito comum de se encontrar. Mas como é que eu formo o aluno crítico cidadão? Eu formo no dia a dia por meio da proposta curricular, ou seja, por meio do ensino que os professores desenvolvem. Eu formo o aluno crítico e cidadão ensinando matemática, ensinando geografia, ensinando história, ensinando língua portuguesa, ensinando computação. Então, esta proposta curricular, ela é feita também em nível de escola, seguindo diretrizes que vêm da rede estadual de ensino e do próprio governo federal. Ela também não é anual, Vitor. Ela pode ser feita para um prazo de 4 anos, 5, 6 anos. Em geral, quando mudam os governos, eles orientam as escolas a fazer pequenas readaptações. Mas a proposta curricular também
que vem a ser a lista de conteúdos que a escola vai trabalhar. Então, ela também não é algo para ficar mudando a todo ano, a todo instante. Essa proposta curricular é dela que vai nascer os planos de ensino dos professores. E nós vamos ter o terceiro documento, que é o regimento escolar. O regimento, ele traz o fundamento legal para as ações que a escola vai fazer. Então, vamos dizer assim, no ato conceitual, eu estou dizendo que a avaliação, a concepção de avaliação que eu tenho, é uma avaliação formativa, uma avaliação diagnóstica, uma avaliação que ajuda a melhorar o ensino no ato conceitual. Já na proposta curricular, eu vou dizer como é que eu devo avaliar a aprendizagem de matemática. Como é que eu devo avaliar a aprendizagem de computação? E no regimento escolar, eu vou dar o fundamento legal. Ou seja, eu vou dizer que a avaliação, para ser aprovado, o aluno tem que ter média 7. E que ele tem que ter 75% de frequência. E que essa média 7 deve ser atingida em todas as disciplinas. O Vitor está dizendo assim que... Então, só fechando, daí eu vou comentar a colocação do Vitor. Então, são 3 documentos que deveriam ser separados. Uma coisa é o projeto enquanto conjunto de concepções de visão de educação. Só um minuto, Vitor. Quais concepções? O marco referencial, o marco filosófico, epistemológico, didático, metodológico, o marco situacional. Então, este documento aqui, que é o marco que eu estou chamando nesse slide 33 de marco referencial, é o que eu estou chamando aqui de ato conceitual, que é o documento menor, que é o conjunto de pressupostos teóricos. Esses pressupostos teóricos que vocês estão aí ralando para aprender nas disciplinas específicas das licenciaturas, ele não dura todo ano. Ele vai durar um bom tempo. Como eu disse, 4 anos, 6 anos. É a concepção de educação da escola. A partir deste documento, nós vamos ter um outro, que é a proposta curricular. O que é a proposta curricular? Ela é o conjunto de conhecimentos da escola, é a lista de conteúdos. Você vai trabalhar num curso de ensino médio lá, profissionalizante, você vai trabalhar com computação. Mas o que você vai ensinar? Da onde você vai descobrir o que você tem que dar? Você vai consultar a proposta pedagógica curricular da escola e do curso. Lá está colocado. Esta proposta, ela deriva, ela nasce da concepção educativa que está no projeto. Só que tudo aquilo que nós fazemos na escola precisa ter um fundamento legal. Então, quem dá o fundamento legal? Eu tenho que fazer seminário presencial, eu tenho que fazer prova, quanto que vale a plataforma? Uma coisa é o que a Beatriz acredita que é na avaliação. Mas só que a avaliação, ela também tem um fundamento legal, que estabelece como que vai funcionar. Então, este fundamento legal é um terceiro documento chamado regimento escolar. Então, o regimento, inclusive, ele é feito de uma forma de capítulos, artigos, bem de uma forma legal mesmo, porque ele dá a sustentação legal, o amparo legal para a tomada de decisão na escola. Agora, comentando a pergunta que o Vitor fez. Ele disse que pegou um projeto de uma escola, tinha 183 páginas. Gente, provavelmente a escola misturou tudo. Veja, Vitor, se no documento que você pegou, você não tinha até lista de conteúdos a serem ensinados em matemática, em português, em ciências, em biologia. Veja se não está lá também as normas da escola, as atribuições, porque o que o regimento vai trazer? Ele vai trazer como que a escola se organiza, quais são as atribuições do professor, quais são as atribuições do diretor,
os direitos do aluno, os deveres do aluno. Acho que todo mundo, quando se matriculava na escola, muitas vezes a escola entregava no dia da matrícula, né, uma síntese ali com os direitos, deveres, proibições, atribuições. Isso, na verdade, Vitor, não é o projeto, isso é o regimento. Então, nem deveria estar lá. Quando eu pedi para vocês fazerem a atividade de olhar o projeto, o que eu estava querendo que vocês vissem? Os fundamentos teóricos desse trabalho da escola. Porque essa discussão coletiva sobre o que a escola deve ser. Aqui é um slide que está mostrando a construção do projeto. Como deve ser essa construção? A escola tem que, no coletivo, como disse a Carla, toda a comunidade escolar parar para tomar uma decisão conjunta sobre o que a escola deve ser. A partir daí, a escola faz o documento, que é o que eu estou propondo que vocês vão localizar. E a partir desse documento, quais são os projetos, os planos de ação a serem desenvolvidos. Então, voltando aqui. A partir do projeto, nós vamos ter o plano de trabalho do diretor, dos coordenadores pedagógicos, do coordenador de curso. Nós vamos ter, isso aqui tem que mudar anualmente. Nós vamos ter também os planos de ação e os projetos da escola. A escola vai fazer uma feira de ciências. A escola vai ter um projeto de informática para a comunidade. A escola vai ter robótica. Então, aqui são os projetos especiais que a escola vai fazer. Esses projetos aqui também são anuais. Eu posso ter a feira de robótica num ano e não ter no outro ano, porque não deu certo. Ou eu posso não ter tido nesse ano e querer fazer no ano que vem. Então, esses planos aqui, eles são anuais. O regimento escolar, ele também é bastante perene. Ele também leva 5, 6, 8 anos sem ser alterado. Até porque ele é uma legislação, então você não fica mudando as atribuições, você não mexe nisso sempre. A proposta curricular, ela pode ser atualizada, mas também não é atualizada com frequência. O que nós vamos atualizar anualmente? Os planos de ensino dos professores, né? Este plano aqui é anual a partir da proposta curricular. Mas tudo isso tem que estar inspirado nas concepções educativas que estão lá no texto do projeto político-pedagógico. Então, essencialmente, um projeto tem 3 partes. Ele tem um marco referencial, que é o seu quadro teórico, posição diante do mundo, visão de sociedade, de homem, de educação, ideal sobre forma de trabalho, para o alcance dos ideais filosóficos. Aqui seria concepção de aluno, de professor, de conhecimento, de método de ensino, de avaliação, concepção de aula. Tudo isso aqui, gente, a escola tem que estudar muito dentro dos pressupostos da pedagogia para escrever. A partir daí, ela também tem que fazer o seu diagnóstico, que é ver as condições da escola. Às vezes, a escola, em vez de fazer um diagnóstico pedagógico, dizendo o que ela está indo bem, o que ela precisa melhorar, ela faz um inventário. Será que não é o problema do projeto que você viu, Vitor? O que é um inventário? Ela põe lá a lista de todos os livros que tem na biblioteca. Ela põe a lista de todos os equipamentos do laboratório de química. Ela faz uma listagem de todos os espaços físicos, quantas salas, quantos banheiros, quanto retroprojetor. Viu como eu sabia? Fazer o diagnóstico não é fazer inventário material, mas é reunir a comunidade para pensar no que nós estamos indo bem, quais são os pontos fortes quando nós entregamos nosso aluno lá no final do ensino médio, no que nossos
alunos estão indo bem, quais são os problemas que a gente está enfrentando, aonde a nossa prática pedagógica deveria melhorar. Então, por quê? Porque eu só posso ter um marco referencial se eu tiver o real primeiro. O marco referencial é o meu plano teórico, é o ideal. O diagnóstico é o meu plano prático, é o meu real. E a partir da distância entre o meu ideal e o meu real, a partir da distância deles, a programação. Quer dizer, quais são... A programação está aqui, ó. Quais são os planos de ação que a escola vai ter? Como é que a escola vai ensinar? Como é que os professores vão trabalhar? E quais são os planos que nós vamos desenvolver? Então, realmente vocês vão encontrar vários equívocos, nos projetos das escolas, mas a questão é essa mesma, é vocês fazerem esse exercício de identificar, até para verem como muitas vezes a escola está lá e ela não sabe qual é o seu projeto político-pedagógico. Aí, gente, quando a escola não sabe o que ela quer ser, nós estamos justamente como diz o Carl Wright Mills, quando ele diz: tá todo mundo na escola trabalhando muito, as pessoas estão cansadas, estão muitas vezes esgotadas, empreendendo esforços, mas as pessoas não sabem para onde elas estão indo. O projeto é o documento que aglutina, é o documento que agrega a comunidade escolar, que passa a pensar da mesma forma, negociando as diferenças, mas chegando em pontos em comum a partir daquilo que a escola decide que deve ser. Ok. Alguma pergunta? Dúvidas? Então, fechando o encontro de hoje, o projeto, ele é fazer a gestão da escola, é fazer a gestão do projeto político-pedagógico. A escola não é do diretor, a escola é da comunidade escolar. Fazer a gestão da escola é fazer a gestão para que esse projeto, esses ideais de escola, eles se materializem, eles deixem de ser um ideal e passem de fato a ser uma prática viva, materializada em cada elemento da comunidade escolar. Na próxima semana, na outra semana, na segunda-feira, dia 28, eu vou fazer uma segunda web. E aí, nesse dia, nós vamos discutir os conceitos de organização, de administração, e vamos discutir as principais correntes de administração escolar, né? Quando a gente fala de gestão de escola, todo mundo fala que a gestão tem que ser democrática. Mas fazer a gestão democrática não é assim tão fácil. Então, o que caracteriza uma gestão democrática? Como é que a comunidade pode participar da gestão da escola? Como é que a escola está organizada para participar da gestão escolar? São essas questões que nós vamos discutir na próxima web, do dia 28. E eu, desde já, deixo vocês convidados e espero encontrar com vocês nessa data. Gente, não deixem de usar o fórum. Se vocês tiverem dúvidas, deixem questões lá. Eu entro diariamente. Diariamente eu acesso a plataforma. Estou acompanhando. Não deixem de pedir ajuda, ok? Nós estamos num curso à distância, mas a professora não está distante. Só que para poder ajudar vocês, vocês precisam pedir apoio, ok? Um grande abraço, uma boa noite. Eu peço desculpa pelo inconveniente que eu tive que trocar de computador no início. Mas peço desculpas, então, por ter feito vocês esperarem. Júlio, ficou mais claro depois do trabalho? Ok.
Pessoal, não deixem de usar o fórum, ok? Estamos aí à disposição. Um grande abraço e até a segunda-feira, dia 28. Boa noite a todos. Vamos vir. Então, nós com muita fome.